Olá, meu querido, olá, minha querida. Estou aqui dirigindo, saindo de São Paulo em direção ao Rio, na Via Dutra, e decidi gravar esse vídeo para te dar 3 técnicas que irão potencializar o seu resultado em concurso público. Eu já, nesses anos de estrada aí, realizando concurso, verificando, conversando com gente que faz concurso, eu cheguei a essas técnicas, que vai te ajudar muito, muito mesmo, nada do outro mundo, nada que não foi pensado pela NASA, coisa assim, é uma coisa bem simples, mas que muitos candidatos deixam de aplicar, e o pior, muitos ficam reprovados porque não aplicou a técnica, Essa técnica, ela tem algumas premissas básicas, A gente tem que seguir algumas premissas básicas. Primeiro, a gente tem que ter em mente que nós temos que estudar, Não adianta você não estudar e aplicar apenas a técnica, porque nós não vamos ter insumos necessários para poder realizar a prova. Então não adianta, Então, se você não estudou, esquece, não adianta, Agora não é o seu caso, O meu coach que está ali trabalhando, que bota bastante determinação, que ele tem horas líquidas, que está no treinamento puxado, faz várias tarefas voltado para a sua aprovação. Isso, você que faz isso daí, não é o seu caso, É o caso daquele aluno amador. Você que é profissional já cumpriu essa premissa. A segunda premissa é ter ciência de que possivelmente você não vai gabaritar a prova, Nesse tempo todo de concurso público para os grandes fiscos, Eu falo Receita Federal, eu falo os fiscos estaduais, fisco de São Paulo, fisco do Rio de Janeiro, não houve candidato que gabaritou a prova, certo? Então a gente vai partir do princípio que nós vamos buscar gabaritar, mas possivelmente nós não vamos gabaritar, beleza? Então as 3 técnicas são as seguintes. Primeiro, a técnica eliminando a eliminação, certo? A segunda técnica é colocação de bolinhas na sacola, É uma brincadeira que o meu coach, um candidato profissional, ele realiza quando faz provas de concurso, porque ele está bem preparado, ele brinca, Ele vai fazer certame para brincar, Então a brincadeira de colocação de bolinhas na sacola, Colocando bolinhas na sacola. E a terceira técnica é o chute direcionado, tá? Então nós vamos começar a falar da primeira técnica, eliminando a eliminação. Mas para isso eu tenho que fazer uma introdução, Para que se utiliza essa técnica? Você, meu querido, minha querida, já deve ter noção que as bancas, elas exigem o cumprimento de alguns requisitos para aprovação, certo? Seja requisitos em relação a matérias, quantitativo mínimo de matérias, de pontos em algumas matérias, seja também em relação à prova ou ao conjunto de prova, requisitos mínimos de pontuação que você tem que cumprir para poder ser classificado, ok? A técnica de eliminando a eliminação, basicamente, é você evitar que você seja desclassificado. Nós sempre partimos do princípio, o coach do coach concurseiro, nós sempre partimos que ele já está aprovado, certo? Se ele não cometer algum deslize no decorrer da prova, é que ele sai da aprovação, tá? Então, vamos dar um exemplo prático. A prova de auditor fiscal 2014, que foi realizada em 2014, e a prova P1, a prova 1, que era composta das matérias de português, raciocínio lógico quantitativo, língua estrangeira, administração geral e administração pública, direito administrativo e direito constitucional, Vamos tirar como exemplo essa prova. Nela, em português, foram pedidas 20 questões, E a banca exigiu que o candidato, para estar classificado, habilitado,
poder não ser desclassificado, melhor, ele teria que acertar o mínimo ali de 40%, né? 40% de 20 questões são 8 questões. Então, se o candidato ele poderia acertar todas as outras questões, se ele não acertasse 8 questões de português, ele já estaria eliminado, né? Então, até que basicamente a gente vai iniciar a prova, sempre lembrando que antes de começar a fazer as questões propriamente ditas, nós gastamos ali de 10 a 15 segundos dando uma verificada em toda a prova, para poder perceber se a prova está difícil, se está fácil, se ela está trabalhosa, se ela está grande, se ela está pequena, né? Para a gente já ter uma noção de como nós iremos realizar a prova. Nós sempre iremos realizar a prova por uma matéria que nós temos confiança, né? A matéria que nós sabemos ali que nós temos um grau de aproveitamento muito alto. No meu caso aí, nessa prova de 2014, seria Direito Constitucional. Direito Constitucional é uma matéria bem tranquila, mamão com açúcar ali. Eu ia começar por essa matéria, né? Ia lá, das 10 questões que caíram, eu iria realizar 4 questões, que é o mínimo, 40%, né? Se a prova tivesse fácil, eu já iria para o outro parâmetro, né? A ESAF, nesse concurso, ela pediu 2 parâmetros. Primeiro, por matéria, o mínimo de 40%, e depois um parâmetro de 60% no conjunto das provas, prova 1 e prova 2, né? Então, neste caso, nós teríamos 2 parâmetros. O primeiro parâmetro de 40% e o segundo de 60%. Voltando, irá realizar a prova de Direito Constitucional, buscar as 4 questões que eu tenho certeza que eu acertei, certo? Certeza, ok, já eliminei a minha eliminação nessa matéria, né? 4 questões de 10, 40%. Se a prova estiver tranquila, né, eu ia buscar mais, ali 60%, ia usar mais 2 questões ali que eu tenho certeza que acertei para cravar os 60%. Sempre lembrando que a gente inicia pela matéria que nós temos mais habilidade, e que nós não iremos ler o texto, né? Na prova de português nós iremos cravar as questões de gramática, certo? Ou aquelas questões que remetem ao texto que não necessitam da sua leitura por completo, tá? Então, em português, eu iria para português, seria a minha segunda matéria a realizar a prova. Iria para português, batei uma, na português nessa prova foram 20 questões, eu teria que acertar 8 questões para eliminar a eliminação. Matei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões que eu tenho certeza que estão certas, porque eu estudei, eu tenho capacidade de aferir isso, né? Aí verifico, a prova estava difícil, a prova estava fácil, ok, estava fácil, não, está difícil, cravei 8, vou para a próxima matéria, né? E assim sucessivamente para as questões. Consegui cumprir ali, acertar 40% de todas as matérias que estão dessa prova. Então, eu já eliminei minha eliminação. Por quê? Se por acaso, antes mesmo, porque eu vou conseguir isso antes de terminar a prova, né? Porque a gente sempre tem que ter em mente que vamos ter por parâmetro, na resolução das questões, 3 minutos, né? Cada questão nós temos que ter como parâmetro 3 minutos. Nessa prova foi em torno de 3 minutos e 20 segundos aproximadamente. Então, o parâmetro de 3 minutos, nós iremos fazer 1, 2, 3, 4 questões, 8 questões das matérias que tem 20 questões. E vamos seguindo. Ok, terminamos. É óbvio que nós fizemos bem menos questões do que o necessário. Nós iremos fazer antes do término da prova, né? Então, nós vamos agora para outra técnica, né? Já cumprimos a técnica de eliminando a eliminação, que é cumprir os mínimos de todas as provas. Nós vamos para a técnica de bolinha na sacola. O que vem a ser a técnica de bolinha na sacola? Como nós já passamos por toda a prova, primeiro nos 15 segundos ali iniciais e depois através da técnica de eliminando a eliminação, nós voltaremos para as matérias e nós já temos uma noção que quais são as outras questões que nós temos condições de acertar. E nós vamos colocando para dentro da sacola essas questões. Vamos em direito administrativo, colocamos para dentro, constitucional, colocamos para dentro, português, raciocínio lógico, vamos colocando para dentro. Por quê? Essa técnica, colocando bolinha na sacola, ela evita de você terminar a prova, né, entregar, e depois, quando chegar em casa, você perceber que errou questão
por ser afobado, ou até mesmo por falta de tempo, que você poderia acertar, né? Nessa técnica de colocando bolinha na sacola, juntamente com a técnica de eliminando a eliminação, nós criamos uma eficiência na hora de fazer a prova. Nós conseguimos acertar todas as questões que estão em condições de serem acertadas pelo nosso conhecimento, certo? Então nós potencializamos nosso resultado na prova com isso, né? Eu tenho certeza que você já fez prova que depois você em casa se, pô, essa questão era aquela, como eu marquei errado? Sabe por quê? Você deixou para o final sua cabeça já está explodindo, cansaço, tensão, né? Possivelmente você começou por uma matéria errada, então gerou insegurança na prova, e isso faz com que você diminua o seu rendimento na hora de realizar o certame, tá? Então, realizando essas duas técnicas de eliminando a eliminação e colocação de bolinha na sacola, você dá um plus, gera uma eficiência na hora de resolver a sua prova, ok? Então, fizemos a técnica de colocar, voltando, né, para nossa análise, fizemos a técnica de colocar a bolinha na sacola, ok? Colocamos as bolinhas suficientes com haver questões que nós não sabemos, né? Aquelas questões que a banca faz, porque a banca, ela coloca na prova sempre aquela questão que é para o candidato se perder na hora da prova, e nós, como somos profissionais, utilizamos a técnica de bolinha na sacola, técnica de eliminando a eliminação, nós não vamos cair nessa. Nós somos benevolentes, essas questões nós vamos deixar para a banca. Sabe por quê? Porque aquele candidato que tenta resolver, ele está reprovado, porque a banca coloca essa casca de banana na hora da resolução, né? Nós somos profissionais, nós não vamos cair nessa artimanha da banca. Aí vão conseguir terminar a prova acima dos 60%, possivelmente, que já é um parâmetro de altíssimo rendimento, porque nós já eliminamos tanto a eliminação na matéria como a eliminação no conjunto de provas. Nós já estamos favorecendo para a próxima prova, tá? Colocando mais que 60%. Então nós possivelmente vai faltar pouco tempo para terminar a prova. Nós vamos para a terceira técnica, que é o que? O chute direcionado. O que vem a ser isso, meus queridos e minhas queridas? Antigamente, a banca utilizava um equilíbrio entre cada matéria. Por exemplo, na prova de português, são 20 questões, a banca colocava 4 questão A, 4 questão B, 4 questão C, 4 questão D e 4 questão E no gabarito. Os candidatos bem malandros, né, eles perceberam isso e já direcionava o chute em cada matéria. Facilitaria muito, você potencializa. Você que estudou bastante, ficou apenas uma questão, né, que você saiu fora do seu conhecimento, né, você acertou 9 das 10 ou 19 das 20, você com certeza acertaria ali a 20ª ou a 10ª pelo chute direcionado, porque a banca dividia equitativamente dentro da matéria. Agora não, a banca utiliza dentro da prova essa divisão de alternativas, né? Então, como é que é a técnica do chute direcionado? Nós vamos fazer um ranking, né? Um ranking em relação às alternativas de toda a prova. Terminamos a prova, já fizemos eliminando a eliminação, bolinha na sacola, nós vamos para o ranking, né? Aí vamos lá, das 70 questões teve 12A, 13B, né? Nós podemos ter como parâmetro 70 questões dividido por 5, vai dar entre 13 e 15 questões de uma alternativa ou a outra. Nós vamos verificando ali quais foram as questões que nós colocamos com menos frequência, né? Por exemplo, letra E nós colocamos com 7 frequências só, então tem grande chance das questões que nós não sabemos ser letra E, né? Então o que nós fazemos? Fizemos o ranking, né? Tantas marcações, B, C, D, E, né? E verificamos que teve menos, as que tiveram menos são as que possivelmente nós vamos marcar. Aí nós vamos para a prova de português, por exemplo, vamos para português, verificamos lá que das 20 questões foram 5B, 4C, 3A, e vamos verificando, né? Aquela que tiver menos marcação, nós vamos casar com a
com a alternativa que tem menos em relação à prova, né? Vamos dizer que em português o que teve menos marcação foi e na prova como um todo, o que teve menos marcação também foi Então nós vamos cravar ali com certeza, né, o com bastante convicção, porque possivelmente essas questões que você não fez, ela serão letra E nas questões, tá? Aí vamos para raciocínio lógico, só que raciocínio lógico não foi foi letra A, né, que você cravou com menos possibilidade, né? Então a grande chance, né, que você fazer uma análise, tipo, qual foi a segunda matéria que teve menos marcação? Foi A? Ok, foi A. Então nós cravamos também com grande chance de ser. E vamos fazendo uma análise entre a matéria, né, as questões que ficaram faltando para marcar, as marcações da matéria e as marcações em relação à prova. E vamos analisando e verificando qual é o chute que melhor direciona para aquela matéria, ok? Então, após falar sobre essas 3 técnicas, você já estará em condições de fazer as nossas provas para concurso, tá? Já podemos utilizar nos simulados. Simulado coach concurseiro é uma grande chance, né? Apesar do simulado coach concurseiro ela não ter essa preocupação de equilíbrio entre as alternativas, mas as técnicas de eliminando a eliminação e a técnica da bolinha da sacola nós podemos utilizar sim, né, para termos êxito na hora de realizar o nosso certame, ok? Um abraço, bons estudos e vamos que vamos!